Estamos de volta e a seca continua em mais da metade do país, incluindo o Distrito Federal. E além da seca, muitas queimadas. Os prejuízos aos produtores rurais são muitos. Para repercutir esse assunto, eu conversei com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Veja como foi a entrevista. Muito bom dia, ministro. Seja bem-vindo ao Agro Record. Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço a oportunidade. A gente que agradece. O senhor, como todos nós, tem acompanhado, o impacto das mudanças climáticas, especialmente da seca, das queimadas nas lavouras em todo o país. Eu queria saber se tem como dimensionar já os prejuízos para os produtores rurais, ou ainda está muito recente? Bom, primeiro que a constatação de que as mudanças climáticas chegaram e não há mais quem consiga fazer discurso contrário a isso. E que nós precisamos agir para minimizar esses impactos. Veja que em um determinado momento são enchentes, como aconteceu no Rio Grande do Sul, sem precedentes, outros momentos secas, queimadas seca no norte, no Pantanal, seca no norte, e tudo isso afeta o setor. Veja que, por exemplo, a navegação dos rios do norte do país, além de todo o problema local, impacta na logística do escoamento da safra brasileira, que sai boa parte dela, em torno de 20 milhões de toneladas, por aquela região. Então, tudo isso são medidas que precisamos tomar para minimizar os impactos. A região do Rio Grande do Sul já está bem dimensionada, os valores, as necessidades e as medidas já sendo implementadas. Com relação às queimadas no Centro-Oeste, no Pantanal e agora no estado de São Paulo, Minas Gerais, ainda como é tão recente, estamos em fases de dimensionar isso, mas a certeza e a tranquilidade aos produtores que nós vamos estar fazendo o remanejamento de recursos do Plano Safra para serem atendidos especificamente, aqueles que, por exemplo, precisarem fazer replantio de cana-de-açúcar, que morreram por força das queimadas. Então, nós estamos atentos, dimensionando, mas para levar solução e apoio aos produtores. Então, essas são as medidas do governo, que o governo está adotando para poder ajudar os produtores? Tem outras medidas? Nós estamos modernizando o seguro rural, a fato que o seguro, como veio até agora, diante das mudanças climáticas, precisam ser reformulados e com isso também outras tecnologias serem implementadas, por exemplo, no INMET. Estamos modernizando o Instituto Nacional de Meteorologia para que ele está embaixo do Ministério da Agricultura, para que ele possa ser mais ágil na previsão, nas informações, a orientação para chegar no campo e também cobrir essa rede de seguro rural para que nós possamos diminuir os custos aos produtores e termos mais eficiência e menores impactos. Porque a previsão ela precisa ser mais precisa para ajudar, é uma grande aliada para o produtor. E hoje temos tecnologia, tem cobertura de radares, nós estamos adquirindo um grande número de estações meteorológicas digital, aperfeiçoando, dando upgrade nas que já existem, eliminando as analógicas, contratos de inteligência artificial para que possa fazer, junto com os algoritmos, as previsões mais assertivas e mais longevas também, para que possa, então, minimizar os impactos. É fato que a mudança climática chegou e a gente tem que se adaptar a isso e agir para combatê-la também. Agora, com relação aos incêndios, estão sendo, obviamente, investigados, algumas pessoas foram presas, mas o produtor ele precisa, nesse momento, tomar que tipo de atitude? Ele precisa informar, por exemplo, que a sua propriedade foi alvo de incêndio? Exatamente, para ele sair, para ele não passar por criminoso e sim por vítima. Então, o governo de São Paulo lançou um termo circunstancial, ele tem que aderir a esse termo, que ele vai estar lá como vítima. O fogo passou, a queimada passou na minha propriedade, eu não fui o autor dela. Só daqui a um pouco ele começa a receber notificações dos órgãos ambientais, como gerador de queimadas ilegais, e sofrer sanções também. Nós sabemos que ele é vítima. Os criminosos, inclusive alguns deles, foram presos, e tem que ser assim com o rigor da lei. E os produtores também, outra medida importante, que comecem a ter mais atenção às divisas das suas propriedades. Hoje nós temos tecnologia, câmaras de monitoramento que podem ser instaladas. Fala, mas não tem energia naquele ponto, na divisa. Põe uma plaquinha solar para que ele possa acompanhar de dentro de casa mesmo, na sua sede, do seu funcionário. E porque se começa um foguinho ali ou qualquer outro vandalismo, ele tem tempo de chegar rápido lá e combater e apagar, chamar os vizinhos, um ajuda o outro. Vamos criar uma rede de boas práticas. Veja as consequências das mudanças climáticas e também do vandalismo e de criminosos. Então a gente tem que estar todo mundo unido, atento. Montar uma rede de proteção, de proteção, junto com o Estado. Tá certo. Muito obrigada pela participação, ministro. Eu que agradeço.